O território sobre o qual intervimos não é uma tábua rasa. A topografia é, pois, um elemento fundamental da arquitetura. Existem várias formas de representação do relevo. As curvas de nível são a forma mais habitual para a representação da topografia do terreno e são muito utilizadas para a construção do suporte físico natural das maquetas de arquitetura e de urbanismo. As curvas de nível podem ser definidas como as linhas que unem pontos de igual cota ou altitude. Normalmente apresentam-se paralelas entre si e representam em projeção ortogonal a interseção da superfície do terreno com os planos horizontais. As curvas de nível apresentam as seguintes propriedades. Todos os pontos de uma mesma curva de nível têm a mesma elevação. Toda a curva de nível é fechada. As curvas de nível nunca se cruzam. As curvas de nível cruzam as linhas de água em forma de V com o vértice apontado para a nascente. As curvas de nível formam um M acima das confluências fluviais. Em geral, as curvas de nível formam um U nas elevações. A precisão das medidas altimétricas e a equidistância entre as curvas de nível depende da escala do mapa ou desenho. Assim, para a escala 1/500, devemos representar as curvas de nível com um intervalo de 25 cm ou de meio metro. Para a escala 1000, escolhemos 1 metro. Para a escala 1/2000, 2 metros. 1/5000, 5 metros. 1/10.000, 10 metros. 1/50.000, 20 metros e 1/100.000, 50 metros. As curvas de nível podem ser consideradas curvas mestras ou secundárias. As curvas mestras resultam de medições concretas no terreno. As curvas secundárias são normalmente interpoladas. Se as curvas tiverem uma grande distância entre elas, o terreno apresenta uma inclinação suave. Se a distância entre as curvas for muito próxima, o terreno apresenta um declive muito acentuado. No entanto, a simples carta topográfica com as curvas de nível não é suficiente para a análise e interpretação do relevo, pelo que há que efetuar sobre ela diversas análises. Um método habitual é a chamada hypsometria. Com as cartas hypsométricas, obtém-se uma melhor percepção do relevo através da explicitação de zonas compreendidas entre curvas de nível, zonas hypsométricas, de cotas significativas para a definição de aspectos morfológicos e de zonamento. A escolha destas curvas que limitam as zonas hypsométricas varia de caso para caso, dependendo fundamentalmente da escala da carta, do relevo existente e da finalidade do estudo. As várias zonas hypsométricas são geralmente representadas por uma sucessão de cores e ou tons da mesma cor. No caso de se utilizarem diferentes cores, as zonas das cotas mais baixas, tal como as zonas costeiras, o início dos vales, as depressões, etc., são usualmente pintadas de azul e verde, seguindo-se-lhes o amarelo, o laranja, o castanho, até finalmente se chegar ao preto, nas zonas de cotas mais altas. Em representações a preto e branco, ou degradê de cor, utilizam-se os tons mais claros para as zonas baixas e mais carregados para as zonas altas. Outra técnica que permite uma primeira percepção do relevo é o método das curvas sombreadas, que consiste em proceder num transparente e sobre uma base idêntica, uma leve transladação das curvas de nível, sombreando em seguida o espaço entre o desfazamento. Obtém-se assim um falso efeito de estereoscopia. Outra possibilidade é imaginarmos um ponto de luz fixo sobre as curvas de nível em 3D. As arestas que não apanham luz serão então sombreadas. Finalmente, apresenta-se o método das achuras, ou normais, que é uma forma de representação do relevo muito antiga. As regras para a sua representação são as seguintes. Entre duas curvas de nível e na perpendicular, traçam-se linhas paralelas, cuja distância entre elas é igual a 1/4 do seu comprimento. Outra hipótese é aumentar a espessura das linhas nas zonas onde as curvas de nível estão mais próximas e diminuir essa espessura onde as curvas estão mais afastadas. Evidenciam-se assim as zonas de maior e de menor declive, respectivamente. As linhas não devem então cruzar as curvas de nível, o que resulta num pequeno espaço em branco que representa as curvas de nível em negativo. As zonas de topo são sempre deixadas a branco.
Este método evidencia assim as diferenças de relevo e pode cobrir totalmente o território representado ou apenas alguns sistemas orográficos principais. Com base no exposto, vamos agora elaborar a primeira atividade desta OC. Bom trabalho!